Olá, meu nome é Célio Antunes, sejam bem-vindos a mais um ImpactaCast. Olá, meu nome é Célio Antunes, sou fundador e CEO do Grupo Educacional Impacta Tecnologia, presente há 35 anos no mercado nacional de educação, com mais de 2 milhões e meio de alunos já capacitados e mais de 20 mil alunos já formados na nossa faculdade Impacta. Estamos hoje aqui, recebendo aqui um ilustre convidado para fazer esse ImpactaCast de hoje, que é o Fernando Rich, que tem bastante história para contar, muita coisa bacana. Ele que é embaixador da IBM para esses casos de poder expor aí os assuntos, representando a IBM. E tem muita coisa interessante aqui, né, para falar. E vou passar para você a palavra. Então seja bem-vindo aqui ao nosso ImpactaCast. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Célio. É um prazer estar aqui. A Impacta, assim como impactou esses... Ficou meio redundante, né? Impactou Mas é o nome que eu criei esse nome para impactar mesmo. esses milhões de alunos. Eu também fui um deles. Estava até contando para o Célio um pouquinho da minha história com a Impacta. E eu estou aqui para fazer realmente esse give back, né? Trazer para os alunos atuais, para os futuros alunos, para os alunos passados também, um pouquinho da minha vivência com a Impacta e como ela participou da minha trajetória também até hoje eu estar na IBM. Eu fico bastante contente porque eu participei já de vários eventos, hackathons que o Fernando organiza dentro da IBM, nos quais muitos alunos Impacta têm se destacado lá também, né, nas ideias, nos MVPs. E fico contente também que ele, apesar de ter feito cursos em outras escolas, pelo que ele me falou, ele gostou mesmo dos cursos da Impacta, né? Atualizado, aí ele vai falar o melhor sobre isso, mas eu fico contente porque hoje ele é uma pessoa de muita expressão, muito importante na IBM, está fazendo muita revolução e vai contar para vocês aqui tudo que ele está trabalhando numa carreira assim brilhante. Ele é uma pessoa brilhante, eu tenho bastante orgulho de que ele seja o nosso aluno e esteja se destacando tanto, né? Inclusive nós estivemos juntos agora na aula inaugural da IBM, né? Ele deu uma força para nós estarmos lá dentro na aula inaugural, presencial, ali dentro do auditório da IBM na 23 de maio, e participou o tempo todo conosco, organizou junto, então foi bem legal ser recebido na IBM, um ícone da indústria global, né, há muitas décadas e décadas e décadas, e por um ex-aluno, o aluno, né, eu não vou chamar de ex-aluno, aluno, né, nosso aluno Impacta, lá na IBM, recepcionando os nossos talentos, os nossos futuros jovens da tecnologia, né? Foi um prazer enorme quando a gente começou a conversar a respeito da aula magna acontecer dentro da IBM. Fiquei super empolgado, porque estimular novos talentos, né, trazer novos talentos para o mercado de tecnologia é uma das coisas principais que me motivam atualmente. Então, devido às comunidades terem me ajudado muito na minha trajetória, a Impacta também tem me ajudado muito na minha trajetória no começo dela e também no meio dela, e agora não vou falar que está no final, porque ainda tem muita história pela frente para a gente construir juntos, E você é mas novinho, quantos anos você tem? tenho 36. Então, é um menino ainda, É né? Tem uma nada, a história. barba branca aqui não é, nega. Mas é um menino ainda. Tem muito esse futuro pela frente enorme, né? Espero que sim, né? Que ainda tenha muito progresso pela frente e que esteja sempre junto também da Impacta nisso, né? Tanto que Uhum. sempre que eu consigo, eu tento fazer alguma coisa com a Impacta, porque qualquer ideia que eu trago, sempre o pessoal aceita, né? Então a gente Legal. aproveita. Então, desde lá, quando tinha o campus na Arabé, eu já adorava a instituição. eh, Pensei muito, cogitei muito outras instituições, até vim de uma outra para buscar conhecimento mais prático, né? Buscar uma grade de conteúdo que fosse mais atualizada para o mercado de trabalho. Como eu comecei a programar muito cedo, comecei a programar com 12 anos, a hora que eu comecei a entrar nesse universo de faculdades, universidades e tudo mais, eu já tinha uma percepção de mercado. Então eu olhava assim para os cursos, para as grades e eu olhava, pô, mas isso não está alinhado com o mercado, eu não vou usar isso daqui no mercado. E aí eu vi a Impacta. A Impacta já era famosa por causa das certificações na época, que Uhum. era referência já.
Falei, pô, deixa eu ver os cursos da faculdade. E eu olhei para a grade e falei, pô, tem tudo a ver com o que eu faço hoje. Né? O que eu executo nas empresas, o que eu trabalho já nas empresas, acho que eu vou fazer esse curso aqui, de sistemas de informação na época. E se confirmou isso, né? Tanto que o próprio TCC era muito diferente. O TCC a gente se juntava com o pessoal de administração e a gente, enquanto eles faziam toda uma documentação, um estudo de caso, de um caso real, a gente tinha que, inclusive, assinar um contrato de estágio com uma empresa que tinha uma necessidade real. E isso eu estou falando 10 anos atrás, uma coisa assim. Estava lá na Arabé ainda, antes de ir para Barra Funda e agora foi para o Paraíso. Excelente localização, inclusive, 5 minutinhos da IBM, estão do lado ali, né? É verdade. Então, a hora que eu entrei, eu vi essa diferença de prática, né? Não era tão teórico, era muita prática e muita matéria que fazia sentido para mim naquele momento, porque eu já estava inserido no mercado. Né? Então, assim, quem está cogitando entrar, vai fundo, porque eu super recomendo. E eu não fico fazendo propaganda assim, tá, gente? É porque realmente é um conselho profissional que eu dou para vocês. Vale muito a pena, procure uma instituição como a Impacta, que traz matérias que vocês vão usar de verdade no dia a dia, né? É verdade. E na realidade, assim, eu sou engenheiro eletrônico, analista de sistemas e administrador de empresas pela Getúlio Vargas e trabalhei 10 anos na indústria de TI. Então, eu vim lá de baixo e montei a escola. E diferente de um cara que é acadêmico e fez mestrado, doutorado, também, cada um cumpre o seu papel. Mas aí vem com o conceito acadêmico, e aí a escola fica toda só no acadêmico, né? E eu também não sou banqueiro investidor, então assim, eu não quero arrancar dinheiro do negócio que vai destruir o negócio. Que muitos veem um negócio bacana, tanto que até hoje eu não tenho investidor, sou sozinho aqui tocando o negócio, porque todo mundo que vem com uma proposta, eu vejo, vai destruir o meu negócio. Porque quer dobrar, triplicar, quadriplicar em pouquíssimo tempo, isso não dá para, não ter, esgarça, né? Fala, você tem um tecido com uma marca, você tenta esticar, a marca some no tecido que está esgarçado. Então, isso faz a diferença, né? Então, isso tudo... você vai lá no novo campus, né, que você já foi, são 30 laboratórios práticos, né, mão na massa, né, o pessoal faz problema de mercado. Então, mas nós não estamos aqui hoje para falar da Impact, queremos falar de você, da sua carreira brilhante e não vou falar para você falar da sua carreira, porque eu falei com ele agora há pouco, nós gastamos 1 hora, a história sua é longa, né, é bacana, você saiu lá 12 anos, programou, passou por um monte de empresas, revolucionou um monte de coisa, criou um monte de coisa, projetos grandes, coisas assim importantíssimas, por isso que você chegou onde você chegou. Então, e um dia a gente vai falar só sobre o seu passado. Hoje a gente vai falar do que você está revolucionando, o que você está fazendo lá como Innovation Catalyst, né? Como arquiteto-chefe, etc. Conta um pouco da tua história. Não vamos falar do teu passado, mas da tua história na IBM. Como é que você está fazendo a revolução lá dentro? Legal. Realmente é uma história bem... Parece uma novela, né? A minha vida. Várias reviravoltas, várias pivotagens que eu passei ali. E já comentei contigo de tudo, né? Já tive 140 quilos, já trabalhei 22 horas por dia, já fiquei desatualizado, já corri atrás de me atualizar. Trajetória clássica, né, da tecnologia. Você o tempo inteiro tem que ficar se reinventando e ficar buscando mais conhecimento, né? Então, por isso que eu entrei nas comunidades. Eu vou contar só um pouquinho das comunidades, Isso, porque foi conta, um dos porque motivos de eu ter toda a entrado. infraestrutura para você poder chegar aqui, né? Então, por eu ter começado a programar desde os 12 anos, eu comecei a trabalhar com 10 anos, né? Então, tem que trabalhar, então eu vou trabalhar com algo legal, tecnologia. Né? Então, com 12 anos comecei a programar, fiz toda aquela carreira técnica, né? Até nível executivo, CTO, CIO. E esse cargo de CTO, CIO chegou muito cedo, eu tinha 20 anos. Eu cuidava de 6 empresas, não era CTO, CIO de startup, né? Que é 5 pessoas ali, não, eram 6 empresas e eu tinha uma missão gigantesca lá e eu não tinha competência para isso, né? Resumidamente. Então, eu trabalhava lá 20 horas, 22 horas por dia. Durante 3 anos, eu estava com 140 quilos. Né? Mas a gente conseguiu entregar o que tinha que entregar, né? Deu super certo. Só que eu estava desatualizado, totalmente desatualizado, 3 anos em tecnologia, é um universo. Né? Então, aí que eu conheci as comunidades de tecnologia, entrei com tudo nos meetups, nessas comunidades, hackathons e etc.,
Então, acabei organizando mais de 900 meetups depois, né? Acabei organizando essas comunidades, liderando elas, mais de 24 delas, organizando hackathons. Então, eu fiz mais de 900 meetups pagos pelas empresas que eram hosts, ou eu, do meu bolso mesmo, pagava lá pizza, salgadinho, para o pessoal ter o que comer, que eu achava... Você atravessa São Paulo inteiro e para buscar um pouquinho de conhecimento e não ter uma comida ali para você de noite, é difícil ali, né? Você absorver qualquer conteúdo. Então, eu tinha essa regra interna em mim que eu pagava pelo coffee lá, sem problema nenhum. Era um give back, porque eu me atualizei muito, né? Tanto com a Impacta quanto com as comunidades do que estava rolando no mercado. Então, toda essa mistura de comunidade, cargo executivo, programador, isso acabou gerando uma posição dentro da IBM, uma oportunidade dentro da IBM, que era uma missão dupla que eu tinha lá. O primeiro era o Chief Architect, né? Eu ia ser o arquiteto-chefe. É meio que não é um arquiteto mais, é um arquiteto que está acima ali liderando vários arquitetos, vários times de entregas, mas era uma posição meio executiva de vendas, né? Então era pre-sales que a gente fala, pré-vendas. Então eu ia nos C-levels, eu ia nos diretores das grandes empresas. No caso, eu entrei cuidando da maior conta da América Latina e do Hemisfério Sul, da IBM. Não posso mencionar qual que é, mas assim, era bastante responsabilidade e era uma conta que estava precisando de muita inovação. Mais oxigenação, novas planos mais mirabolantes ali fora da caixinha, né? Então, essa era metade da minha função e a outra metade era criar iniciativas de inovação aberta. Pela primeira vez, trazer startups e comunidade de desenvolvedores para colaborarem no departamento de research da IBM. Para quem não conhece muito da IBM, a gente tem mais de 100 anos de história e a IBM constantemente fica se reinventando e se retransformando. Hoje, a gente está vivendo aí as revoluções de inteligência artificial, mas a IBM já faz isso há mais de 10 anos. Então, a gente está vendo as revoluções que vão acontecer do quantum, da computação quântica, que agora, quando eu entrei, eu fui morar lá nos Estados Unidos pela IBM para entender o quantum. Isso era 2016, 2017. E eu olhei assim e falei, tá bom. Tirei umas fotos lá, entendi com os engenheiros de física quântica lá. Inclusive, eu tinha um brasileiro lá que mal falava português, mas, para vocês terem ideia. E a gente analisou bastante a oportunidade do quantum. Legal, algo para o futuro. Eu olhava assim. E hoje não. Hoje já tem mais de 160 empresas que se filiaram com a IBM, se associaram à IBM, para os times já se desenvolverem, já entenderem o que é Quantum Computing, porque quando a gente atingir o que a gente chama de Quantum Utility, que é quando o Quantum ele supera em muito a computação clássica e já dá para usar ele comercialmente, previsto ali para 2025 mais ou menos, essas empresas já estão prontas. Inclusive tem duas brasileiras, tem o Bradesco e o Itaú, que já estão treinando os times com Quantum Computing. Então, e nessa época eu já estava lá, estudando e entendendo. Eu tinha essa missão dupla, o Chief Architect e essa posição de Open Innovation, inovação aberta, que eu tinha que pegar o ecossistema, criar, trazer os developers para dentro da IBM, trazer as comunidades, trazer as startups e fazer hackathons. A gente criou os hackathons da IBM aqui no Brasil e expandiu para o mundo inteiro depois, deu super certo. Hackathons de tudo quanto é tema, a gente fez em tudo quanto é país, fez até na Jamaica. A gente fez um hackathon lá, mandou um time e executou lá. Bem interessante, assim, a proposta da IBM de se reinventar quando me trouxe. Me trouxeram para isso. É um maluco que tem a experiência de um executivo, a experiência de um developer e das comunidades. Então, era o pacote ali que encaixava nessas duas posições, essa de negócio e essa de inovação. Deu super certo o que a gente fez lá. E depois de um tempo, eu fui para uma área interna, que depois de já fazer muita coisa com clientes, a gente dentro da IBM... A gente tem mais de 4 mil times que sustentam a operação da IBM. Vocês imaginem quantos projetos rolam internamente dentro da IBM. Então, eu acabei entrando num time que a gente tem em torno de 12 malucos, igual o Fernando,
com diferentes skills, né? Então a gente fala T-shaped skills. Você conhece muitas coisas e algumas delas você aprofunda, né? Você faz um T. Então a gente tem várias pessoas assim, T-shaped, lá dentro. E a gente cuida de projetos que a gente diz serem os projetos impossíveis da IBM. Então, um projeto quando é redondinho, quando tem início, meio e fim, faz sentido e tem todas as justificativas, já tem toda a tecnologia e não precisa de ajuda extra, ele roda sozinho lá dentro. Mas tem uns projetos que ou não tem um business case forte, ou não tem uma área que vai patrocinar aquele projeto, não tem um executivo que vai ser o executivo sponsor que a gente fala do projeto, ou não tem o time, ou não tem a tecnologia, enfim, não tem alguma coisa. E isso inviabiliza um projeto muito importante, muito significativo. Como que a gente faz um projeto que a gente quer que execute parar em pé? Ele tem que fazer sentido, ele tem que ter soft benefits, hard benefits, tangible return, intangible return, tem que parar em pé. Então, esses projetos impossíveis que a gente diz que um time não consegue fazer, uma geografia não consegue fazer, um país não consegue fazer, um país que a gente diz a operação da IBM naquele país. Tem mais de 100 países que a IBM está. Então, eles acabam caindo para a gente. Então, os catalisadores de inovação, os innovation catalysts. Então, assim, cada um de nós, somos em 12 nesse time, cada um de nós cuida de 12 a 15 desses projetos impossíveis. Que pega, por exemplo, uma área inteira e otimiza 95% da operação de uma área. Ou pega um processo que não está rodando eficientemente. Isso que é interessante trabalhar em multinacional. E multinacional que dura bastante tempo, que está há bastante tempo no mercado. Ao longo de 30 anos, 40 anos, os processos, isso é muito interessante. Os processos eles vão crescendo, a gente vai acrescentando etapas nos processos, só que em poucos momentos a gente consegue parar para analisar, peraí, esse processo está fazendo sentido? Ele tem que ser desse tamanho? Será que ele não pode ser 95% menor? E pode, geralmente pode. Então esses projetos caem para a gente encontra uma maneira de viabilizar eles, e aí a gente encontra um desses 4.000 times para entregar o projeto no final. Então, a gente cuida ali de 12 a 15 projetos, cada um de nós cuida de 12 a 15 projetos desses malucos assim. E, por exemplo, um desses projetos, já entreguei mais de 75 deles. Um desses projetos só economizou 440 mil horas para a IBM nesse único processo, expandindo no mundo inteiro, né, acaba exponenciando o impacto de cada um desses projetos. Então, tem outro projeto que otimizou um processo que levava 84 dias para a IBM, otimizou, agora leva uma semana, gerando oportunidades de negócios, gerando um monte de possibilidades para aquele time que era tão ocupado executando um processo de 84 dias, agora executa em uma semana e pode se aplicar em outras inovações, em outras iniciativas. Então, são projetos assim que a gente entrega nesse time. Eu me lembro quando veio o computador pessoal, e aliás a IBM foi a precursora, né, do IBM PC, né, porque ele fez a arquitetura aberta, né, criou os slots, então ele criou uma possibilidade de uma indústria inteira, né, nascer e tudo aberto, né. Eu lembro que quando a gente comprou o IBM, eu trabalhei numa fábrica brasileira de computador, então a gente comprou o IBM para poder entender o que era aquilo lá. E vinha dois manuais, o manual da máquina e o manual do circuito todo. Então a gente falou assim, cara, eles abriram tudo para o mercado. Então todo mundo começou a criar, aquilo virou o padrão, né? E a própria IBM, para se reinventar em todo esse movimento, eu lembro que tinha era o Lou Gerstner, não era? O Lou Gerstner era o presidente, que escreveu Até os Elefantes Dançam, né? Até os Elefantes Dançam. Porque a IBM era um elefante de mainframe, que era um computador de grande porte, né? Só para a gente relembrar. Que, aliás, não morreu, né? Porque eu falo que ninguém jogou fora tudo que foi feito, todo esse investimento, né? No passado, que continua funcionando, né? Dando suporte para as operações. Sim, 84% das maiores empresas do mundo, 84% das 1.000 maiores empresas do mundo usam mainframe, até hoje. Exatamente. Quando eu entrei na IBM, eu não mexia com mainframe. Apesar de eu estar mexendo com Internet Banking, sendo arquiteto-chefe, tech lead numa posição anterior, cuidando de bancos, cuidando de 14 bancos, a gente não usava mainframe. Era na nuvem já, era em cloud. A gente alugava um data center lá e hospedava tudo em cloud já. Na época era 2013, mais ou menos.
E a hora que eu entrei na IBM, essa maior conta da América Latina e do Hemisfério Sul, ela era 70% mainframe. Eu entrei assim, eu falei, nossa, mainframe? Como assim? Ainda usa o mainframe? Aí que eu fui entender. Eu me reuni com todos os executivos das áreas de mainframe. E eu falei, me explica isso aí, como é que é esse mainframe aí? Por que, que ele ainda é tão relevante? Achei que estava no passado. Aí eles falaram, não, a gente está na 14ª geração já, né? Era o Z14 na época. Inclusive, a conta que eu estava entrando era Z12 e estava migrando para Z14. E a IBM fica fazendo isso, esse refresh nos clientes. Eu falei, mas por que, que ainda faz sentido? Aí eles me mostraram os charts, os slide decks que eles usam para vender para os clientes. E eu olhei assim e falei, cara, faz muito sentido ainda o mainframe. Por quê? Imagina que é um computador do tamanho de um armário, assim, que ele tem o poder de processamento de centenas de outros computadores, em um só. Então, mas um data center também tem. Você cria os clusters, você cria as clouds lá compartilhadas, hybrid cloud e tal. Então, um data center com arquitetura x86 também tem poder de centenas de computadores. Tem, só que tem um detalhe. A arquitetura do mainframe ela é a prova de erros. Então, tanto que tem mais de 100 processadores lá dentro e mais de 10 reservas. Que quando um dá problema, o outro assume e está sempre ali operando. E a fila do mainframe ela é infinita. Então, não tem estouro de pilha, não tem... o que você bota para processar vai ser processado. E não tem uma coisa que os arquitetos de sistemas e os arquitetos de redes também costumam não considerar com tanta frequência, o custo de networking. Uma aplicação na nuvem pode ter até 25% de custo de networking. Só de um poder, de uma máquina de processamento para outra ali, rede e tudo mais, pode estar usando gigabit, pode estar usando tudo. Você está usando a rede, você tem perda de pacote, você tem um monte de coisa. No mainframe não, está tudo ali. Então, isso faz com que o mainframe ele é caro para você comprar, só que ele se justifica se você compara com toda a parte de manutenção da cloud, com todo esse custo de networking. O mainframe ele é 4 vezes na época, tá? Hoje eu estou desatualizado, eu não mexo mais com mainframe. Na época ele era 4 vezes mais barato que cloud. Apesar dele ter o custo de implementação caro, no final ele se justifica porque tem toda essa parte de manutenção e de rede. Então, por isso, 84% das empresas, das maiores empresas, ainda usam hoje em dia. Então, e, inclusive, é um desafio para a gente ficar trazendo novos programadores para mainframe, trazendo novos profissionais. Que ninguém quer estudar para mainframe, né? Eles acham que é coisa do passado, como eu achava. Mas não é. Não é. Hoje já está, acho que, na 17ª geração. Eu lembro de uma notícia que eu vi que a IBM estava chamando os aposentados de volta porque não tinha jovem nenhum estudando mais COBOL, etc, né? A gente já fez hackathon de mainframe, já fez várias iniciativas. Pra você ter ideia, nessa conta que eu peguei lá no começo da IBM, a idade média dos programadores COBOL que eu tinha lá era 58 anos. Não, é verdade. A idade média. Eu tenho hoje em dia, eu tenho visto na Impacta, programas de treinamento em mainframe, vários. Sim. Porque a empresa me contrata, porque eu faço muito customizado, né? E não tem no mercado, né? E a gente já participou de muitos... Tem formação em mainframe nossa em 900 horas, 900, dá quase 3 MBA. Sim. Então a gente vai lá e aplica na empresa, ou traz candidato, pega aluno da faculdade, põe no programa para poder dirigir para N empresas que estão usando mainframe. Sim, e esses programadores estão ganhando muito dinheiro. Porque é uma necessidade que o mercado tem. 84% das empresas precisam de programadores, das maiores empresas precisam de programadores COBOL, programadores ou operadores de mainframe, etc., que trabalhem com as arquiteturas de mainframe. Elas continuam atualizando, elas estão... então elas só estão no mainframe. Não, elas aprenderam a fazer o equilíbrio certo. O que vai para o mainframe, o que vai para a cloud. E o que vai on-premises? Ainda tem empresa que também faz on-premises, tem o próprio data center. Então, elas aprenderam essa matemática e elas continuam atualizando o mainframe. Verdade. Essa última versão do mainframe, ela tem todo o processamento e toda a arquitetura de dados criptografada via hardware. Não tem custo de processamento para você fazer criptografia. Numa época que cibersegurança está tão arriscado, está tão em alta para as empresas... A gente tem 3 milhões de posições de cibersegurança no mundo inteiro. O mercado tem um déficit de 3 milhões de profissionais.
Então, as empresas continuam atualizando o mainframe e continuam precisando de profissionais. E eles ganham muito bem. É verdade. Ganham Pela muito falta, acima. né, de gente. Se tem falta de pessoal dessa área atual, né, de tudo de tecnologia atuais, lá atrás também tem oportunidade. Eu lembro de uma palestra até, acho que uns 15 anos atrás, na Impact, na faculdade, um cara falou assim: o que eu estudar, se eu estudar assim, e me contrato na hora? Eu falei, você pode estudar um monte de coisa aí, mas se você estudar COBOL, se você entrar no IFIB, se você passar em frente da IBM, de um grande banco, os Mas cara vão te catar assim e te empurrar para dentro. vão. Ele falou, porque você não tem ninguém no mercado, né? E você Mas tem uma profissão para o resto da vida. é verdade, porque ninguém vai abandonar Não essa vai. plataforma. Não faz sentido abandonar. É Quando verdade. você bota no papel a matemática, É verdade. não faz sentido nenhum você abandonar. Faz sentido você tirar alguns processos que estão lá, que não são tão críticos ou não são tão pesados, e fazer uma tradução para cloud, para Java, para outras linguagens, C Sharp, etc., Node, JS, etc., faz sentido algumas. Mas a maioria das aplicações estão lá. Imagina, um banco inteiro processar toda a carteira de pagamento lá de uma empresa. Um banco inteiro processar todo o cálculo de risco de empréstimo para poder fazer uma push notification no celular de cada um dos milhões de clientes, perceber que faz sentido oferecer uma carta de crédito para o Fernando. Então, toda noite fazer isso é um poder de computação gigantesco e inimaginável, que eles só conseguem executar em plataformas como o mainframe. Então, tem processos que não vão sair de lá tão cedo ou nunca. Né? Porque a plataforma continua acompanhando as tendências e a evolução das novas tecnologias. Então, isso foi assim, eu fiquei estarrecido quando entrei na IBM e vi a modernidade que estava ainda. Porque lá na Tutóia, né, a nossa unidade aqui de São Paulo, tem um mainframe antigo. É um armário velho lá empoeirado, ainda está no nosso museu lá. Então eu achava que era aquilo. Mas não, Fernando, agora vem aqui onde é os mainframes novos. E está lá rodando um monte de operação. Verdade. Bem interessante. Verdade. Mas então a IBM é uma empresa admirável porque ela, se você falou, há mais de 100 anos, né? Quantos anos é a IBM? Acho que 108. 108. Então imagina uma empresa 108 anos no mercado, né? Começou, inclusive, com máquinas, né? Alguma coisa assim, A computação era feita mecanicamente. Mecanicamente. Era um monte de... E ela se reinventou sempre para manter o tamanho, a preponderância dela, a importância dela no mercado. Eu imagino quanto ela tem se reinventado todos os dias. E isso faz parte de tudo que você está falando aqui hoje, né? E uma das histórias que eu acompanhei justamente nessa revolução da microinformática, a IBM se reinventou também. O Lou Gerstner lá, que era o presidente, esse livro é até interessante ler, né? Os Elefantes Também Dançam. Ele conseguiu transformar numa empresa de serviços, né? Conseguiu. Exatamente. Que é essa revolução que você faz parte, né? Todos os dias. Sim, a IBM, eu acho, a última vez que eu vi a respeito, a gente está na nossa quinta onda de reinvenção. Que assim, a gente se reinventa do zero, assim, para o que está fazendo, mantém, claro, a operação rodando, mas, peraí, vamos focar no futuro. O tempo inteiro a gente para nesses momentos, vamos focar no futuro. E a gente está na nossa quinta onda de revolução. Uma delas foi o computador pessoal, né? As pessoas começarem a ter acesso a esses computadores que só grandes indústrias tinham acesso antes. E assim, hoje a gente nem fabrica mais. Não tem mais a IBM PC. Virou Lenovo, né? A gente licenciou. Então, assim, a IBM ela só entra nas ondas de grandes transformações mundiais. A IBM PC teve o seu momento, né? Aí virou commodity. Todo mundo faz computador. Todo mundo fez, o mundo inteiro. Aí o que a gente faz? A gente licencia a marca. Né? Então, hoje a Lenovo, super competente, seguindo os padrões de qualidade da IBM, tudo que vocês comprarem com Think, né? A marca Think Vision, ThinkPad, tudo que tem o Think ali, a bolinha vermelha, era a marca IBM, licenciada para a Lenovo, e a Lenovo executa com maestria a todas as qualidades que a gente tem lá. Tanto que, quando você entra na IBM, você escolhe. Você quer um Mac, que a gente é representante também da Apple aqui no Brasil, mas no mundo inteiro também a gente oferece os Macs para os funcionários. Você quer um Mac ou você quer um Windows? Quando você pede um Windows, você ganha um ThinkPad da Lenovo, só que para trabalhar com o mesmo nível de excelência que os Macs, que a gente usa também. É uma questão de escolha ali, né? Maravilha. E então fala mais um pouco das revoluções aí, dos projetos que você tem, e também de todo esse ecossistema que você participa. Como é que tem sido aí, mais histórias que você pode nos contar?
Hoje em dia, como eu comentei quando eu entrei na IBM, ela me mandou para morar lá em Nova York, né, lá em Yorktown Heights. E como a minha missão era tanto criar essa parte de Open Innovation, então com startups tem só tecnologia de ponta, só coisa da próxima geração, e com esse grande cliente também transformar ali várias áreas, vários departamentos daquele grande cliente com também tecnologias de ponta. Então fui lá morar em Yorktown Heights, a IBM me mandou para lá, pagou tudo, carro, apartamento, tudo que vocês possam imaginar. E eu estava imerso lá no Laboratório Mundial de Research. A gente tem 12 laboratórios e o principal é esse, de Yorktown Heights. Tem entre 3.500 e 5.000 cientistas que ficam lá, de todo mundo, né? E nesse laboratório eu tive a imersão do Watson, que a gente estava na época de lançar o Watson 2000 e você vê, tá todo mundo falando de inteligência artificial agora, mas a gente já em 2017, 2016 já estava com o Watson a todo vapor. Então, fui fazer imersão do Watson, fui fazer imersão da computação quântica e diversas outras tecnologias lá. Face Recognition, nem se falava disso na época direito. E por quê? É isso que a IBM fica fazendo. Fica mandando os funcionários para imersões de tecnologia, fazer cursos também. Internamente, a gente tem uma plataforma de mais de 40 mil cursos, que é o nosso Your Learning, que a gente tira certificações, tira badges, o tempo inteiro também se atualizando e fazendo um monte de coisa. Inclusive, eu lidero a maior comunidade técnica da IBM no mundo, que é o TLC, Technical Leadership Council, que era o Conselho de Liderança Técnica. Agora a gente transformou o nome para Community, Technical Leadership Community. Eu sou um dos líderes lá, é a maior do mundo, é aqui no Brasil. Olha o poder de colaboração e o poder de comunidade que o brasileiro tem. É a maior do mundo no Brasil, a maior do mundo é aqui no Brasil. Então, a gente faz eventos também, faz um monte de iniciativas internas para a gente ficar sempre se oxigenando. Né? E agora está no momento da nossa quinta onda, na onda do Quantum. A gente já está na onda da inteligência artificial, naturalmente. Já estava com inteligência artificial no passado. Só que agora é engraçado como o mercado se comporta. Né? Teve esse boom das inteligências artificiais generativas. Todo mundo achando que agora é o momento de usar a inteligência artificial. Não, a gente já usa há mais de 10 anos. Né? Redes neurais foram criadas pelo Alan Turing em 1950. Só que a gente não tinha tecnologia suficiente ou era muito caro, né? Armazenamento de dados e computação, porque usa muitos dados e usa muita computação. Mas a gente já tem esse poder computacional há mais de 10 anos e a gente já usa isso para os clientes e internamente. Né? Então, a onda da inteligência artificial já estava correndo com isso. Agora, com as generativas, parece que deu esse boom, porque o usuário final agora teve acesso a elas. O usuário final ele já era impactado por elas. Você entrava ali num streamer, já era selecionado ali conteúdos que eram compatíveis com a sua personalidade. Isso já estava sendo utilizado em inteligência artificial e um monte de coisa que a gente consumia. Que a gente não sabia. Então, agora com a generativa é palpável, você consegue usar. Né? Mas a IBM já estava nessa onda há muito tempo. Agora a nossa onda é na direção do Quantum. Porque agora, até 2025, o plano é as empresas já conseguirem utilizar o Quantum para fazer coisas impossíveis, que antigamente não eram possíveis mesmo. Por exemplo, o exemplo do caixeiro viajante. Eu adoro esse exemplo. Inclusive, eu coloco em várias aulas e várias palestras ele. O caixeiro viajante, aquele vendedor que vai com o caderninho embaixo do braço e vai de cidade em cidade, bate de porta em porta. Ainda existe, tá? Bastante. Para várias indústrias. Para você calcular uma rota, a melhor rota parece uma coisa simples. Mas não é. Quanto mais cidades você coloca na rota, é exponencial o grau de complexidade que você coloca ali. Então, quando você tenta calcular uma rota de uma cidade para outra, é uma linha reta, né? Não tem o que decidir. Agora, entre 3 cidades, qual que eu vou primeiro? Já começa a ficar mais complexo. Quando você chega e nem vai muito longe, tá? Quando você chega em 23 cidades,
o poder para você processar a melhor rota para 23 cidades combinadas ali, você tem que começar a processar 4 bilhões de anos atrás. Nossa. É. Meu Deus. E quando você chega, acho que em 25 cidades, eu tenho os números lá, tá? Pode estar errado esses números, mas é em torno de... Quando você chega em 25 cidades, para você conseguir calcular a melhor rota com 100% de certeza, simular todas as possíveis rotas, você teria que ter começado a calcular no Big Bang. Nossa. Quando o universo foi criado. Então, a computação clássica, a arquitetura atual que a gente tem, ela tem um teto de computação. Por exemplo, para você calcular, simular novas moléculas, novos materiais, para você conseguir ter novas revoluções de materiais, de construção, ou de fármacos, né, de remédios, etc., a curva de complexidade ela cresce assim, ó, quase para cima. Então você nunca vai conseguir chegar em moléculas de alta complexidade. Com o quantum, ela não é assim para cima e não consegue mais evoluir. Com o quantum, ela é mais linear. Então agora a gente está habilitando um poder de criação de novos remédios, um poder de criação de novos materiais. A gente fala muito de grafeno. Cara, vocês não imaginam o que tá por vir. De quantidade de coisas que a gente vai conseguir fazer por causa do quantum. Então a IBM está investindo muito pesado nisso e já tem 160 empresas que já se juntaram a gente. São 160 clientes, inclusive no Brasil a gente tem 2 bancos gigantes que já anunciaram a parceria, então eu já posso falar, o Bradesco e o Itaú já têm seus times de computação quântica, porque, por exemplo, análise de risco financeiro uma das operações que tem uma complexidade absurdamente alta, que com o quanto a gente consegue fazer muito mais simulações. Então, em 2025, mais ou menos, já está previsto que a gente vai atingir o Quantum Utility, que é o momento que a gente consegue usar no dia a dia mesmo das grandes empresas, não para a gente. A gente vai continuar usando no nosso computador clássico aqui como usuário final. Mas essas grandes empresas, elas já perceberam isso e já estão treinando seus times, mesmo não podendo usar ainda. Tem bibliotecas em Python, que é o Qiskit, que a gente fala. O Qiskit você programa em Python e usa já a computação quântica. Então, a hora que virar a chavinha, mais ou menos 2025, 2026, as empresas já vão estar preparadas e já vão começar a usar esse poder computacional. Vai ser revolucionário para a humanidade como um todo. Eu estou muito empolgado com isso, inclusive. Que maravilha. Então tem muita coisa aí que está acontecendo e sempre a IBM sempre pioneira, né? Você falou 10 anos que já estão implantando, já estão trabalhando, né, com o Watson, com inteligência artificial. Já. E as pessoas agora estão se dando conta, né? E eu fico abismado com o número de aplicações e coisas que estão surgindo, né? E é muita oportunidade, né, para poder implementar e melhorar seu negócio. Nós mesmos criamos um MBA em inteligência artificial. Aí. Não sei se você já viu a grade, de repente você pode Vi. dar uma aula lá também, né? Não, Que você, com certeza. você está se credenciando para ser um professor, né? Que eu fiquei sabendo, né? Com Aliás, eu certeza. dei um empurrãozinho lá também, né? Vai ser o maior prazer aqui você dar aula Muito para nós agradecido. nos nossos MBAs aqui. Então, esse ano, eu olhei assim, eu falei, eu já dou aulas de MBA, pós-graduação em outra instituição, né, lá na FIA Business School, e aí eu olhei assim, eu falei, pô, esse meu espírito de comunidade, de fazer give back e continuar empoderando novos profissionais no mercado e ajudando as instituições que me ajudaram, eu tenho muito isso, né? E eu acho muito estranho o brasileiro não ter tanto esse DNA de fazer o give back para as instituições que ajudaram na carreira deles, né? A gente vê muito isso lá nos Estados Unidos. O pessoal faz lá as universidades e fica doador, e fica contribuindo, e fica voltando para ajudar, como praticamente é parte da carreira deles. Fazer isso é praticamente uma obrigação na cabeça deles, na cultura deles. E no Brasil não, a gente termina a faculdade e não volta mais. E eu não sinto isso. Eu sinto que a gente tem que continuar envolvido com as instituições que... Pô, eu tô aqui hoje por causa da Impacta.
né? Fez uma parte importante da minha vida. Então, por que que eu não posso voltar também compartilhar conhecimento e também lecionar, né? Então, esse ano eu decidi, eu falei, já esfriou a pandemia, já não tem mais isso, então eu quero conversar com a Impact e começar a dar aula na Impact. A gente já está em fase avançada de negociação, né, sério? Beleza, e quem sabe a gente dá uma revolucionada nas nossas comunidades, a Impacta, quem sabe até com o teu apoio, tua orientação aí também, né? Com certeza. Eu acabei de ter essa ideia aqui agora também. Vamos fazer muito hackathon impacta, Sim, sim. muita inovação aberta com startup. Quem sabe lançar startups dos alunos, né? Fazer Sim, sim. incubador, acelerador, ideia não falta, né? Então, inclusive a gente tem, desde que eu criei a faculdade, 20 anos atrás, meu projeto, porque eu vinha com cursos livres, né? Certificação e tal. Fui formando uma base de aluno e eu já tinha essa noção, até eu escrevi até no meu livro lá, eu acho que depois eu vou te autografar um livro, né, no final aqui, para você conhecer. Eu falo sobre essa visão do ciclo completo. Eu imaginava a pessoa, então, assim, ele fez ferramenta, mas ele precisa sair da ferramenta e fazer o projeto. Tipo assim, o cara sabe fazer, o cara é um bom pedreiro. Ele faz uma parede legal, alinhada, aprumada, tal. Mas eu falo, faz um prédio de 30, 50 andares, 100 andares. Ele talvez vai gastar uma tonelada de ferro e concreto, tentar empilhar tudo, mas ele não sabe fazer esse projeto e execução. Então eu pensei, eu vou pegar esse cara da ferramenta e só que acho que com isso tem que criar uma universidade para poder fazer toda essa transformação. E desde o começo eu criei, na época, eu queria dar esse conhecimento completo, ele fazer um curso e ter toda a visão, mas não tinha YouTube, 22 anos, não tinha YouTube, não tinha banda larga, não tinha nada. Então eu gravava eu comprei aquela luz eletrônica, né, primeiras salas de aula, e a gente descobriu que aquilo lá era um tablet, né, que você escrevia com a voz, né, botava o microfone e gravava. Falou, gravava, legal. Aí eu gravava o DVD. Cada aula eu gravava 3 DVD. O que eu gravei de DVD, agora, nessa minha mudança de campus aqui, eu tinha uma sala assim de 20 por 20 só de DVD empilhado que eu guardava meio que, sabe, sentimental, que é tudo de informação antiga, né? Mas acabei vendendo aquilo no quilo pro pessoal de sucata, né? Comprou o acrílico. Mas a gente já pensava nessa coisa do conhecimento e eu falei, pô, se eu não trouxer o problema do mercado para dentro da escola, o sujeito fica lá na teoria. Então a gente trouxe o TCC para o primeiro dia de aula, né? A gente chamava de OPE, Oficina de Projeto de Empresa, hoje chama Innovation Labs. E isso já está no nosso DNA, já está lá do começo. Tanto que tem um monte de startup, um monte de empresa no mercado que nasceram lá dentro da faculdade. Por exemplo, o Pare Azul, um aplicativinho lá de Zona Azul, que entrou na prefeitura, era aluno nosso. Aliás, esse aluno fez o primeiro aplicativo de táxi do mundo. Ele fez há 18 anos atrás. Nossa. E ficou lá dentro parado aquilo lá. Aliás, ele até achou um cara que iria investir. Na última hora o cara deu para trás. E aquilo lá ficou lá. Acabou sendo usado por uma pessoa, um aluno que foi trabalhar na EasyTax e acabou levando aquele projeto lá para a EasyTax. Mas assim, tem muita inovação lá dentro acontecendo. Então a gente está muito aberto em fazer, como a gente sempre faz, né? Os nossos alunos, você conhece alguns dos nossos lá, o Bondança, o Catossi, eles participam e eles ensinam os alunos a ganhar hackathon, a participar, que aquilo dá visibilidade, dá conhecimento. E agora a gente está fazendo, que tem tudo a ver para a gente conversar, eu encontrei uma turma aí boa, né? Porque assim, uma coisa é você ter ideia é 0,01% do negócio. Todo mundo tem uma ideia boa, todo mundo é inteligente, agora, né? para colocar essa ideia, para tracionar, para dar receita lá na frente, precisa quebrar muita pedra. E precisa ter gente que sabe quebrar pedra. Então você precisa ter o cara que cuida do projeto, da governança, do financiamento desse negócio, do como vender, marketing, né? Desenvolver o projeto. Então eu consegui encontrar uma turma que já está fazendo isso muito bem feito e já deu certo dentro de uma universidade. Então eles estão conseguindo botar essas startups de pé. Ai, que legal. Porque eu estou tentando fazer esse time, porque, sabe, às vezes dentro do ambiente acadêmico está todo mundo muito focado na escola. E aí, para fazer todo aquele subproduto virar uma empresa, é um outro negócio, é um outro assunto, uma outra pegada. Então, depois a gente vai conversar, ver que de maneira, de repente, você pode, né, dar um espetáculo lá, ajudar a gente, dar um empurrão nisso, que eu estou vendo que vai para o ar no ano que vem. A gente já vai colocar. E aí sim, dá muita atração nessas ideias e transformar elas em realidade, né? Mas isso a gente vai falar depois. Sim, com certeza. Eu estou vendo um movimento que é assim, antigamente, né, a gente fazia a faculdade e saía da faculdade já empregado. Né? Quem tinha faculdade estava com a vida garantida.
né? Faz a faculdade, sai, pronto, já tem emprego garantido pro resto da vida. E a gente passou por uma fase, está passando ainda por uma fase que a faculdade você vem, absorve conhecimento, se prepara para o mercado de trabalho, mas você sai da faculdade e é ambiente selvagem ali do mercado de trabalho, né? Das empresas e tal. Você tem que se destacar, você tem que continuar a sua jornada, fazer certificações, fazer pós, fazer MBA, continuar, né, seguindo o seu caminho. Você não está garantido só com a faculdade hoje em dia. Só que aí a gente está nesse momento. Eu estou enxergando o mercado do ensino voltando ao que era antes. Voltando a fazer esse tipo de iniciativa, você sair já da faculdade com não é mais um emprego garantido, é a sua empresa garantida. Você se juntou ali com grandes talentos que você conheceu na faculdade e você cria uma empresa, né? Você cria uma startup, você tem a estrutura do amparo ali da faculdade, da universidade, para te ajudar a formar o seu modelo de negócio. Então, o brasileiro ele tem muito pouca cultura de empreendedorismo. A gente pensa muito que a gente tem que ser empregado por alguém, e não que é uma opção. Né? A gente pensa muito que o empreendedorismo é a exceção, mas não precisa ser a exceção. Pode ser uma das duas opções que você tem. Você vai sair da faculdade, você quer trabalhar para uma empresa ou você quer criar sua própria empresa? A gente é condicionado, a cultura brasileira é condicionada a ser empregado. Mas não. E eu estou vendo as faculdades, como a Impacta, estimulando voltar ao que era antes, mas não com o emprego garantido. Você vai trabalhar para você mesmo. Você vai criar sua startup com os seus amigos. Você vai ter rotas para achar investidores, você vai ter rotas para achar rodadas de investimento, rodadas de negócio, investidores anjo. Tem todo um ecossistema e a economia está se reativando nessa direção. Só que a economia e os investidores estão muito mais cruéis hoje. Assim. Eles não investem mais só numa ideia. Sua ideia é muito boa, toma aqui 5 milhões. Eles investem em ideias sólidas. Então, isso é muito importante o papel da universidade e da faculdade de tornar esses modelos de negócio sustentáveis financeiramente, parar de pé. Então, não é mais só uma ideia revolucionária, você tem que ter um modelo de negócio também que o investidor olha assim, tá bom, parece que eles têm um plano mesmo, não é só uma ideia. Então, isso é importantíssimo hoje em dia. E para o nosso caso aqui, assim, até para contextualizar, o que é bacana, a nossa ideia... Eu estava semana passada no Expo Longevidade, né? Eu estou com os cabelos brancos, já estão me chamando para falar Expo Longevidade. Não, mas não era questão de eu estar com cabelo branco. Eu sou 60 a mais, eu tenho 61, né? Embora aparente o 25, né? Estou novinho, não estou brincando. Mas assim, me chamaram lá para fazer parte de um painel para falar sobre empreendedorismo, né? Dos 50 a mais, 60 a mais e tal. E o que eu falei, assim, inclusive, o meu projeto é trazer os 50 mais, 60 mais, até os 70 mais, e o cara que já teve uma carreira executiva ou empreendedora, etc., ele está cheio de soft skills, cheio de experiência, cheio de cabeça no lugar, porque também tem um problema, a juventude, aquele negócio explosivo, né? Então a gente precisa botar uma equação junto aí, trazer os 60 para mentorar, sabe, já passou por tanto problema, já sabe, então, e dar uma diretriz para esses jovens, para poder isso virar uma coisa factível, porque às vezes eles mesmos acabam se destruindo ali, porque eles são egos, são coisas que às vezes ele nem sabe administrar ainda, é muito novo essa coisa. Então isso é uma coisa bacana, que eu tô planejando ser essa mentoria do pessoal, inclusive que já está aposentado, ou tá agora só dando consultoria, ou está dando consultoria para os 60 a mais, tem um nome específico para isso, né? Para quem já é mais sênior. Mas uma coisa bacana que esse grupo que eu estou trazendo, que tem um DNA dentro da Impacta também, que, por exemplo, nós temos um aluno, o Rafael e o Figueroa, e o irmão dele, que eles fizeram o portal telemedicina, né? Que cresceu muito, etc. Mas eles pegaram o recurso todo da FAPESP, aqueles PIP e tal, eles foram pegando recurso não reembolsável. E eles não queriam investidor. Então, assim, eles iam lá, fizeram um projeto bem feito,
Elas deram muito know-how, passou para nós, aprendemos com eles também, porque eles fatiam os projetos lá e cada um ele vai pegando uma verba para fazer uma parte do projeto. Não leva tudo junto, que depois o dinheiro entra para um monte de coisa. Então ele vai fatiando, 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 fatiando. Eles conseguiram mais de 10 milhões de reais não reembolsável. Aí. E com isso, o que aconteceu? Eles dão porte no negócio e aí sim, quando o teu boi tá gordo, né, o teu porquinho tá gordo, você vai trazer investidor. Porque se o investidor chegar lá com 50 mil, 100 mil, para você não tem nada, ele pega a tua empresa inteira e já mata o negócio no empreendedorismo. Então, uma das ideias nossas também, e esse grupo que está vindo sabe fazer muito bem isso também, que é ir atrás de recurso não reembolsável, fazer a empresa tracionar, não ficar com aquela pressão do investidor de curtíssimo prazo ali, ter Sim. um fôlego para crescimento e depois começam as rodadas de investimento já num porte mais já mais avançado, né? Essa é uma coisa bacana, né? Sim, dizem que o tempo de maturação de uma startup é de 8 anos. Sim. Então, se em 8 anos você já faz as rodadas de investimento sem ter uma estrutura sólida, você faz lá o pré-seed, o seed, Series A, Series B, Series C. Quando você chega na série D de investimento, você já tem 70% da empresa que você não é mais dono. Né? Sim. E tem estatísticas também que se você, nas fases iniciais da sua startup, você vende mais que 12% dela, a equipe inicial, o time inicial que criou a startup, já perde a sensação de pertencimento. Eles não têm mais a sensação de ownership, que isso aqui é meu. Se você dá mais de 12% nas primeiras rodadas. Às vezes eles se vislumbram, alguém aparece com 500 mil, nossa, 500 mil é muito dinheiro. Não é. Não é muito dinheiro para uma empresa com o potencial que ela pode ter. Né? Então, se vislumbra com 500 mil e vai lá e dá 50% da empresa. Matou a empresa. Matou a startup. Eu acho que uma startup, na minha percepção, ela exige um investimento no mínimo 5 milhões, mínimo, para ela poder chegar no break-even. Sim. Porque é tempo, meu, não tem como... É tempo, é maturação. Eu peguei várias startups para mentorar. Como eu faço muito hackathon, algumas delas acabam dando certo e acabam pedindo mentoria mais prolongado e tudo mais. Então, isso que você comentou da startup fatiar é o conceito que a gente ensina eles de MVP. Você vai entregar esse modelo megalomaníaco aqui com mais de 300 épicas. Não, o nosso Scrum Master e o nosso PO já mapearam aqui mais de 300 épicas, a gente já está pronto para trabalhar. Não, peraí, o que você vai priorizar? O que você vai fazer para começar a dar valor para o mercado? Tem startup que acha que vai ficar 3 anos, 4 anos desenvolvendo uma solução para antes de ir para o mercado. Em 3 anos, 4 anos, alguém já apareceu no mercado, já pegou seu público-alvo, já atingiu aquela necessidade do mercado e você já perdeu o timing. Né? Então, como que a gente pega essas startups e estrutura elas para realmente elas irem lançando essas features, né, fatiados, aos poucos, a ponto de ficar grande e aí sim receber rodadas de investimento. E tem muito investidor querendo investir dinheiro. Estava conversando recentemente com um príncipe da Arábia Saudita, não vou falar o nome dele, ele queria trazer nada menos que 300 milhões de euros para o Brasil. E ele queria que a gente mapeasse o mercado e ajudasse ele nas áreas que o Brasil se destaca. Né? Então, ele não queria investir 500 mil. Ele queria investir 10 milhões de euros para cima, euros, nas startups. Né? Então, se você tem uma estrutura interna, geralmente Agile, né? Eu peguei muita startup que já tinha 5 anos e não sabia o que era Agile. Então, ficavam trabalhando ali sem um direcionamento de entregas, sem saber aonde estavam, para que direção estavam indo. Né? Então, sem essas coisas que eu vi na grade da Impacta, tem lá os labs, né, de empreendedorismo, tem um mundo, eu vi muita coisa lá que dá todo o ferramental para essas startups nascerem estruturadas já. Né? Isso é muito legal. Não, com certeza. Eu vejo algumas iniciativas incubadoras que eles colocam lá 100, 200 mil, 300 mil, e na realidade eu tenho uma analogia engraçada, assim. É mesmo que você vai para o alto mar, pega 1.000 empreendedores e joga os 1.000 no alto mar e lá um lugar cheio de tubarão. E aí depois só 3 conseguem subir, meio sem braço, meio sem perna. Ah, legal, vocês são bons pra caramba. Por quê? Você dá 100 mil, 200 mil, você mata uma empresa. Porque assim, se você dá um fôlego mínimo, aí o cara
morre, entendeu? O tubarão come ele, porque ele não consegue nem... Então, e eu vejo outras incubadoras, assim, com 10, 15 projetos, com esse um porte de capital para alocar de 4, 5, 6, 7, 10 milhões, aí é outra conversa, né? Aí o negócio é faseado, com fôlego. Agora essa coisa... tem até um termo, né? Que é spray and pray, né? Você joga dinheiro em 1.000 e reza para ver quem fica vivo, que é o tubarão, os 3 que o tubarão não comeu. O clássico investimento em startups fala que você tem que ter uma carteira de startups. Tem que investir em pelo menos 10 startups, porque 8 vão dar errado. É verdade. E 2 vão dar certo. Essa é a visão clássica de investimento em startup, que você está torrando dinheiro. Não tem mais isso. Ninguém mais quer que 8 startups que você investiu vão falir. Eu quero investir em 10, eu quero que as 10 deem certo. Eu quero inverter essa matemática. Aí a régua sobe muito. Das 10 que eu vou investir, eu quero que 8 deem certo e 2 vai ter infelizmente não deram certo. Tem alguma correção de rota lá que não deu certo. Então, isso que você comentou dos 60 a mais é o que a gente chama de smart money. Eu não estou recebendo só o investimento financeiro desse empresário experiente. Eu estou recebendo todo o conhecimento, toda a sabedoria da experiência dele. Tanto que tem o caso da Apple, que ela só sobreviveu por causa disso. Quem conhece Mark Markula? Ninguém conhece quem é Mark Markula. Conhece o Steve Jobs e o Steve Wozniak. Não conhece o Mark Markula. Tem um depoimento do Steve Wozniak falando o Mark Markula foi mais importante para o sucesso da Apple do que eu mesmo. O Mark Markula, na época que a Apple estava endividada e ela ia falir, ele investiu 250 mil dólares. Sendo que, olha só que interessante, dos 250 mil que ele investiu, eu acho que era 250, ou era 150 mil. Não lembro, eu sou ruim com números, já perceberam, né? Era um valor baixo para a época. Salvou a Apple, só que assim, ele entrou na sociedade da Apple com esse investimento. Dos 250 mil, acho que 150 mil, 170 mil era empréstimo. Então, ele entrou na sociedade só com 70 mil, 50 mil. Tomou emprestado. O resto ele recebeu de volta. Olha a cabeça dele. Só que a entrada dele, ele entrou com uma cabeça de empreendedor que o Steve Jobs e o Steve Wozniak não tinham. Então, ele salvou a Apple, estruturou a Apple, fez ela dar certo e ele nunca aparecia, porque a função dele não era essa. A função dele era empreender. Era ser o empresário e fazer dar certo. E hoje você pode pesquisar que o Steve Wozniak fala abertamente isso. O Mark Markula foi mais importante para a gente do que eu mesmo. Sim, porque nós já tivemos projetos dentro da faculdade que ficaram só na mão dos jovens, assim, e não deram certo. Não deram certo. Tem que ter o mais sênior, seja como sócio, seja como mentor, né? Como conselheiro, mas isso é uma coisa que a gente está bem preocupado em fazer uma coisa para dar o menos errado, né? Certo? Isso, para realmente construir um caminho. Mas eu acho que é bacana, a nossa conversa aqui está chegando nos nossos momentos finais, né? Eu queria agradecer sua presença aqui. Se você quiser dar mais uma palavra para o pessoal aí, para os nossos ouvintes aqui, um conselho para quem está começando ou para quem está desenvolvendo sua carreira, o que você diria? Com certeza. Eu vou dar um conselho que posso ser criticado por isso, vocês podem discordar de mim eu dando esse conselho, mas simplesmente façam o máximo de coisas que vocês conseguirem. Tá? Ganhem experiência o mais rápido possível. Saiam da faculdade, entrem na faculdade já com o pensamento de não ficar apenas fazendo o que já está na sua agenda. Busque novas oportunidades, participe das comunidades, participe dos hackathons, dos ideathons, participem desse ecossistema de incubadoras, aceleradoras, aproveitem que a Impacta já está com essa visão, já está trazendo para vocês esse material. Eu olhei as grades, eu olhei os labs, está totalmente alinhado com o que o mercado espera. Aproveitem essas aulas adicionais que vocês têm acesso, né, que elas são gratuitas, você só tem que fazer. Não tem por que não. Então, conhecimento nunca é demais e conhecimento é algo que ninguém te tira, nem experiência. Então, não bota ali na sua agenda que você só vai ir para o trabalho e voltar, vai para a faculdade e voltar e parou aí. O que você pode fazer a mais? O que você pode fazer num sábado? O que você pode fazer num domingo? Tá sem nada para fazer? Vai fazer um hackathon, vai participar de um hackathon.
vai fazer um curso a mais, entendeu? E dá para ter equilíbrio do work-life balance que a gente fala, né? Que é o trabalho e a vida, né? O estudo e a vida. Dá para ter equilíbrio. Eu participo de tudo quanto eu não falo não para nada praticamente. E isso só me trouxe coisas boas. Isso acho que porque eu comecei a trabalhar com 10 anos e tinha que fazer tudo ao mesmo tempo, eu acho que eu adquiri isso e só me fez bem. Eu olho para trás hoje, eu tenho 36 anos. Cara, se eu não tivesse esse hábito de fazer tudo que desse para fazer, tudo que eu tivesse tempo disponível, eu estaria na metade do caminho que eu estou hoje, tá? Então, assim, e ao mesmo tempo, eu estou o tempo inteiro viajando, acampando, fazendo trilha de carro, de jipe, fazendo viagem de moto. Eu não deixei minha vida de lado. Né? Então, assim, dá para você achar o equilíbrio, sair do básico, sair do que você já está ali na sua agenda e vai no meetup de noite, né? Se você estuda de manhã, vai no meetup de noite. Ou então, hoje não tem aula, acha, São Paulo, cara, você tem um monte de comunidades profissionais, de startup, de desenvolvedores, de tecnologia, de investidores, até de inglês, vai aperfeiçoar seu inglês, sabe? Não fica parado. Tá? Dê um respiro ali, não vai focar todo o seu dia em zerar uma série. Eu tô vendo Dragon Ball hoje em dia com a minha esposa. Tô lá, a gente tá assistindo Dragon Ball de novo, né? Mas não tá deixando isso virar um vício. A gente acostuma, né, acabar viciando nas coisas. Equilibra isso e começa a perseguir cada vez mais os seus objetivos. É o conselho que eu posso dar. Alguém vai falar, workaholic, sou mesmo. E só me fez bem. Né? Não sou doente, não sou estressado, não tenho ansiedade, não tenho síndrome do pânico, não tenho nada disso que ficam assustando a gente. Trabalhar faz bem. Né? E só traz coisas boas para a gente. E estudar sempre. Né? Então, aproveitem esses labs, aproveitem essas aulas a mais que vocês têm na Impacta, que mal não vai fazer, com certeza. Né? Verdade. E participar de comunidades, de tudo que te convida. Eu tenho ido o máximo que eu posso. Às vezes tem uma outra que eu não vou. Mas tudo eu ganho. Algumas eu chego lá e falo assim, isso aqui não foi meio legal, mas acaba tendo alguma coisa, algum contato, um network, uma pessoa que troca um cartão. E isso tudo na vida é isso, é um movimento. Você tem que estar em movimento e as coisas vão, é um imã, né? Você vai se movimentando. E como você falou, as nossas grades, tudo que a gente faz aqui, a gente está pensando no presente e no futuro. E é uma das coisas bem bacanas assim, que a gente tem visto, a nossa empregabilidade de 98,2% do primeiro para o segundo semestre. Aí. E menos de 10% de evasão. O MEC chega aqui para avaliar a nossa faculdade e fala, nossa, como é que vocês conseguem menos de 10% de evasão e 98,2%? Porque é tudo número. Isso é pesquisa que a nossa CPA, a nossa Comissão Própria de Avaliação, que o MEC regula, porque ele passa a avaliação para a nossa própria. Então, põe aluno, põe professor. Então, é no número real que eles vêm, analisam 98,2% do primeiro e do segundo semestre. O que tem acontecido é assim, a gente tem recebido turmas inteiras de faculdades que não são nem chamados para uma entrevista, porque não tem essa autoridade que a gente criou no mercado. E aí, em termos de 1, 2 meses, 3 meses, estão tudo empregados. Porque a diferença que dá uma boa escola, que a pessoa procurar o lugar certo, estudar no lugar certo, e um lugar que a gente, como eu falei, eu não sou banqueiro, não sou acadêmico, não vim nesse segmento, vim de baixo, e a gente pensou sempre no aluno, né? Não estou pensando nem em dar dividendo nem para mim, nem para ninguém, eu estou reinvestindo 150% do 100 que vem, e mais 50 eu tomo, põe no negócio. E é isso, a gente tem um aluno de sucesso aqui na minha frente, né, que está bem super bacana, com muita coisa bacana, e vamos fazer mais gravações, conversar mais e acompanhar, e vamos nos ver mais vezes. A gente é vizinho agora na faculdade, do lado ali, né? Com Podemos certeza. marcar até almoço, quando for o caso ali do lado ali. Sim. E é que a gente mudou faz 4 meses só, né? Então agora que a gente está começando a frequentar o local. Eu novamente agradeço a sua presença, obrigado pelas palavras, obrigado pelos conselhos, estamos aqui, até uma próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer. Um abração. Espero que vocês tenham gostado de mais esse ImpactaCast e nos vemos no nosso próximo programa. Obrigado.